Alô, som. Estão me ouvindo bem? Pessoal de casa, bom, eu não vou ter como confirmar, mas o pessoal da live está de olho. Tá dando para ouvir bem na live? Então, beleza. É muito bom estarmos aqui. É com muito tremor e temor que eu estou diante da igreja, né? Faz tempo, acho que a última vez que eu trouxe a palavra foi online, foi um pouco mais tranquilo, né? Não tinha realmente tudo a congregação, né? Mas vamos lá, né? O desafio é terminar às 11, dado pelo pastor, a gente vai ter assembleia, né? Eu gostaria de começar com uma oração, então. Senhor Deus, como é bom estarmos aqui reunidos, presentes, Deus, em corpo, Pai, em espírito, podendo te louvar, podendo te adorar, podendo realmente encontrar irmãos que fazia tempo que não nos víamos, Deus, de poder nos conectar, apesar de todas as circunstâncias, de todos os protocolos, Deus, nós somos gratos porque até aqui o Senhor nos cuidou, Deus. Senhor, peço para que esse momento em especial, o Teu Santo Espírito tenha total liberdade para estar realmente nos orientando, Deus, através da Tua palavra, Pai. Ela é viva, ela é eficaz, Pai. E cabe realmente a nós sermos esse solo fértil, Pai. Que nós possamos estar sendo esse solo fértil. Em nome de Jesus. Amém. Então, gostaria de propor os irmãos abrirem no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós vamos estar observando os versos de 39 a 43. Dá um tempinho aí. Para o pessoal de casa também, acho que vai ser projetado, né? Já está aqui. E eu vou estar lendo na NVI, então, o versículo 39 diz o seguinte: Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Quantos aqui estão familiarizados com essa passagem? Acho que ela é bem comum, né? Mas uma coisa que eu percebi é que ela é um pouco exclusiva do Evangelho de Lucas. Se a gente pega todos os outros, né? Mateus, Marcos e João, a gente encontra apenas a citação de que Jesus foi crucificado com mais dois criminosos, né? E em Marcos a gente encontra que essa crucificação com os outros dois criminosos foi para que se cumprisse uma profecia em Isaías, que dizia que ele seria considerado um malfeitor, né? Que Cristo seria considerado um criminoso, né? E naquela época a crucificação era uma pena capital, era uma pena de morte dada pelo Império Romano, e ela era um espetáculo de tortura, né? Ela não era algo rápido, a pessoa realmente morria com um sofrimento muito grande, né? E especificamente aqui, a gente está se deparando talvez com os últimos minutos, né? Os últimos momentos de Jesus, né? Jesus já tinha passado uma noite inteira sendo interrogado, sendo maltratado pelos romanos, né? Pelos guardas romanos, né? E isso sem contar toda a traição que ele sofreu, né? O próprio povo dele entregou para o Império Romano, né? E então Jesus ele estava ali sofrendo, estava realmente sofrendo bastante junto com os outros, né? A Bíblia não é clara dizendo por que os outros dois foram presos, foram condenados, né? Mas a pena da crucificação era um sofrimento também para aqueles outros dois, né? Mas antes da gente explorar um pouco o texto, eu gostaria de instigar os irmãos a pensar um pouquinho sobre tudo que a gente tem vivido. Não sei se vocês têm acompanhado os noticiários. Eu ouço um podcast todo dia, que é um resumo, basicamente, e as coisas realmente não parecem estar muito boas, né? A gente tem toda a circunstância, a situação no Afeganistão, né? A gente tem todas as crises que a gente tem vivido, né? Política, econômica, né? E numa conversa que eu tive com uma pessoa recentemente, a gente estava debatendo sobre essas questões, sobre a sociedade em si, né? Como tem sido difícil viver, né? Eu ouço alguns comentários sobre a volta de Cristo, né? Os sinais que precedem a volta de Cristo, toda essa questão. E a gente chegou à conclusão que realmente está sendo muito difícil viver aqui, né? Os tempos estão ficando difíceis, né? E no meio de tudo isso, eu
acabo carregando comigo sempre a declaração de Jesus, né? Que a gente vai ter aflição, mas que a gente não precisa temer, né? Que Ele venceu o mundo, né? E eu queria deixar uma pergunta para vocês. Onde está a sua esperança? Onde você tem depositado a sua expectativa de que algo bom vai acontecer? Ou no que você tem depositado essa expectativa de que algo bom vai acontecer? E com essa pergunta em mente, agora eu gostaria de voltar para o texto, né? E estruturalmente falando, nesses 5 versículos eu encontro 3 falas, né? A primeira do primeiro criminoso, que eu vou chamar de zombador para ficar um pouco mais fácil de distinguir os dois. O segundo criminoso, que repreende o primeiro e depois conversa com Jesus, né? Eu vou chamar esse de arrependido também para ficar um pouco mais simples, né? E por último, a fala de Jesus, né? E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava estudando, né? No versículo 39, que diz: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insulto: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós, né? Eu fiquei pensando, como é que esse cara sabia que Jesus era o Cristo? A Bíblia não é muito clara dizendo se ele era judeu, se ele teve algum tipo de instrução das leis, das profecias, mas a essa altura do campeonato eu também acho que é um pouco irrelevante, porque a fama de Jesus naquela época, naquela região já era tão grande, as obras, os feitos, os ensinamentos já eram tão grandes que não é difícil pensar que, mesmo que tenha sido o primeiro contato físico com Jesus, ele já sabia quem que era Jesus, ele já tinha uma certa ideia, né? E ali ele só ligou os pontos, né? Pô, então tem um cara aqui do meu lado sendo crucificado que está sendo chamado de Cristo, né? Então você não é o Cristo? Você não é o bonzão? E aqui realmente é uma zombaria, né? Esse criminoso, ele dá uma provocada em Jesus, né? Você não é esse tal de Cristo aí? Você não é esse todo-poderoso? Mostra aí para todo mundo, para mim também. Salve-se a si mesmo, salve-se a nós, né? Salve a nós também, né? Mas interessante é realmente que ele não usa nenhuma outra palavra de autoridade, né? Ali o pessoal que estava zombando chamava ele de rei dos judeus, né? Ele realmente reconheceu ali Cristo, a natureza de Cristo, né? E ser Cristo naquela época era ser o ungido de Deus, ser o escolhido, né? Então tinha uma grande expectativa de que ele tinha grande poder e que ele ia fazer grandes maravilhas, né? E ali eu fico pensando, o que será que levou, o que deu na cabeça daquele criminoso de ter a audácia de virar para Jesus e falar e zombar de Jesus, né? Claro que a gente conhece o final da história, a gente sabe que Jesus realmente ressuscitou e tudo mais, mas aquele cara não sabia que isso ia acontecer, né? Pelo menos ele aparentava não acreditar também. Ô Jesus, você não é esse tal de Cristo aí, o Todo-Poderoso? Será que essa sua fama aí é só uma só uma faminha aí que vai passar? Será que ele vai ser morto também? Mas aqui eu fico me perguntando se não existia ali uma ponta de esperança naquele criminoso, no zombador. Porque ele estava sofrendo. Ele pede, não, salve-se a si mesmo e a nós. Então ali eu sou levado a acreditar que existia uma certa crença de que, pô, ali talvez Jesus seja uma alternativa, né? Vai que ele é o Cristo de verdade, ele salva ele mesmo, ele mostra toda essa glória e me tira dessa situação também. Porque realmente era algo muito... Era um sofrimento muito grande, né? A pessoa ela realmente morria muitas vezes de cansaço, de fadiga, de sufocado, porque não conseguia mais se aguentar naquela situação, né? E ali, aquele criminoso, ele tinha certeza absoluta que dali ele não ia passar. Ali era a morte dele, eram as últimas horas dele, com certeza ele sabia disso. Então ali, eu fico me perguntando se não passou na cabeça dele aquele, bom, não custa tentar, né? Vai que acontece. Então ele viu Jesus ali, ele reconheceu o poder de Cristo, somente o poder de Cristo, não o Cristo verdadeiro. Ele viu que ali havia uma possibilidade, talvez uma pontinha de esperança de que ele poderia se livrar daquela situação, né? E agora quando a gente dá prosseguimento, né, nos versículos 40 a 42, que tem a interação do segundo criminoso, né, do arrependido. Ele diz, mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, essa fala me chamou muita atenção. Primeiro, quando eu era um pouco mais novo, eu via, bom, o cara foi um pouco nobre, né? Ali naquele contexto estava muita gente zombando de Jesus. E eu não sei se aquele primeiro criminoso, né, se o zombador ele simplesmente foi na onda, né? Pode ser também, mas ali, dadas as circunstâncias, eu acho que houve uma ponta de esperança, né? Mas esse segundo criminoso, o arrependido, me chamou muita atenção. Porque ele repreende
E ele reconhece uma coisa que o primeiro criminoso não reconheceu. Ele reconheceu a verdadeira natureza de Cristo ali em Jesus. Ele falou, você não teme, você tem ideia do que você está falando, a gente merece estar aqui, mas esse cara ele não fez nada. E se esse cara não fez nada e está sofrendo assim, imagina a gente que merecia esse sofrimento todo. E eu fiquei pensando também, aqui de novo, não é claro se esse cara ele era um judeu, se ele tinha um conhecimento prévio, mas realmente para mim é relevante, né? Ele conhecia esse poder, ele reconheceu a natureza de Cristo, talvez pelas obras que ele ouviu falar, pelos ensinamentos que ele ouviu falar, mas a verdade é que ele reconheceu a natureza de Cristo em Jesus. Ele realmente reconheceu que ali ele estava sob a mesma sentença de um inocente. Aí até aí tudo bem, né? O que me incomodava muito era o versículo 42, que ele vira para Jesus e fala, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque eu fiquei pensando, cara, ele tem noção do que ele fez. Ele sabe que ele está ali condenado porque ele fez o mal. Como é que ele tem a audácia, a ousadia de virar para Jesus e pedir, ô Jesus, arranja um cantinho lá no céu para mim? Eu fiquei, gente, o que deu na cabeça desse cara para pensar que porque ele defendeu Jesus, ele merecia um espaço no reino de Deus? Eu pensava, não, tem alguma coisa muito errada nisso. E eu descobri que tinha alguma coisa muito errada nisso, e não era no texto, era no meu coração. Porque na minha cabeça não fazia sentido, na minha cabeça ele não merecia a misericórdia de Cristo. Na minha cabeça não justificava ele defender a Cristo e querer um espaço no reino dos céus. Mas depois eu entendi, aprofundando mais, que ele reconheceu o estado dele, ele reconheceu, não, eu mereço estar aqui. Em nenhum momento ele fez o mesmo pedido que o primeiro criminoso, que o zombador. Ele não pediu para ser livre daquela circunstância, daquela situação. Ele também entendia que ali eram as horas finais dele, que ali, realmente, dali para frente ele não ia passar. Ele falou para o criminoso, você não tem ideia do que você está falando, para o zombador, você não tem ideia. Você também merece estar aqui, eu mereço estar aqui, eu entendo que eu sou mau. E é uma simples frase, né, que ele fala para Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas eu fui entender a profundidade quando eu pensei, ele reconheceu o mal dele. Ele reconheceu que ele merecia sofrer. Em nenhum momento ele pediu para ser isento daquilo que ele estava sofrendo. E ele reconheceu Jesus, reconheceu a natureza de Cristo, a divindade, a santidade de Jesus. E ali o temor dele cresceu. Como muitos que tiveram contato com a santidade de Jesus, temeram pela própria vida. Ele temeu, ele falou, eu mereço estar aqui, Jesus não merece. O que está acontecendo, né? E quando a gente olha aqui, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali eu percebi que o arrependido, ele tinha plena convicção de que o reino de Deus é verdadeiro, de que o reino de Deus ia vir, e que Jesus ia reinar nesse reino. E eu fiquei pensando, putz, eu acho que esse cara, o arrependido entendeu muito melhor a pregação de Jesus que falava, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Eu fiquei, caramba, eu sempre achava que era uma mensagem de condenação. E talvez para muitos realmente sejam. Mas ali aquele cara, ele teve um arrependimento genuíno, um arrependimento sincero. Ele entendeu que o que ele estava fazendo era ruim, ele entendeu a condição dele, reconheceu Cristo. Recapitulando tudo isso, né? E aqui a gente encontra duas atitudes completamente diferentes, estando sobre a mesma situação, literalmente sobre a mesma situação. Aqui não entra muito ao caso por que eles foram condenados, mas o fato é, eles foram condenados, eles mereciam estar lá. Só que um reconheceu isso, o outro não. E o outro mesmo, talvez reconhecendo, o primeiro, o zombador mesmo reconhecendo, ele talvez não aceitava, porque ele queria ser livre naquele momento. O segundo pensou no que ia por vir. Quando entrares no teu reino, Jesus, lembra-te de mim. E eu penso, é uma frase muito curta, mas o que eu fiquei pensando é que talvez no coração dele existia uma expressão de Jesus, eu sei que eu mereço estar aqui. Eu sei que eu estou pagando pelas consequências dos atos que eu fiz. E eu me arrependo de tudo isso. Eu me arrependo de verdade. Eu sei que eu não posso corrigir. Eu sei que não há nada que eu possa fazer que vai me fazer merecedor. Mas eu acredito que no teu reino que vai vir não vai ter nada disso. Não vai ter maldade, não vai ter doença, não vai ter o pecado. E eu confio que o teu reino vai vir e que o Senhor vai reinar. Tem misericórdia de mim. E o que mais me impressiona
e que para mim foi a confirmação de que aquele arrependimento foi genuíno, foi a fala de Jesus. Irmãos, de novo, Jesus estava ali, sofrendo. Ele já teve uma madrugada angustiante. Ele orou tanto, suplicou tanto pelo Pai, que ele suou sangue. E quem descreve isso é Lucas, que naquela época era médico. E além da noite, da madrugada que ele varou orando, né, ele teve toda a situação de sofrimento, de passar, de ser condenado, de ser traído. Ele foi levado diante das grandes autoridades, para ser zombado, para falarem, você não é o Cristo, então mostra aí pra gente. Jesus falava, não vou mostrar, vocês só querem ver meu poder. E como um cordeiro, realmente sem se manifestar, Jesus foi levado, foi condenado, foi interrogado, ele passou essa noite inteira sendo interrogado, tanto pelas autoridades romanas, quanto pelas autoridades judias. Então ele estava cansado, ele carregou a própria cruz, ele estava exausto, ele estava sofrendo. Ele teve todas as costas rasgadas por causa das chibatadas, né, dos açoites. Ele tinha todo o direito de ficar calado, de sofrer ali, agonizando. Mas ele tem todo o cuidado, todo o zelo de virar para o arrependido e dizer, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. E Jesus então reconheceu verdadeiramente que houve um arrependimento genuíno ali. E uma outra ocasião que eu lembro que Jesus reconheceu um arrependimento genuíno foi quando Zaqueu falou, não, Jesus, eu vou devolver o que eu roubei. E se eu roubei mesmo, eu vou devolver muito a mais do que eu roubei. E Jesus fala, hoje tem celebração, hoje é que houve arrependimento. Então Jesus, ele reconhece, ele sabe quando houve arrependimento. Eu não sou capaz de olhar e falar para uma pessoa, essa pessoa se arrependeu. Mas Jesus é. E aqui, o que isso tem a ver com esperança, né? Agora, voltando para aquela pergunta que eu deixei, onde está a sua esperança, né? No que você tem depositado as suas expectativas de que algo bom vai acontecer, né? Irmãos, estamos vivendo, né, um conjunto de circunstâncias em que muitos dos nossos valores estão sendo questionados, né? Não só valores, mas nossas esperanças mesmo, né? São empregos sendo tomados, são familiares sendo levados, né? A gente vê violência, a gente vê tanta coisa, né? E eu vejo tantas pessoas colocando as suas expectativas de que algo bom vai acontecer em tudo isso, em familiares, em emprego. E não exatamente tem algo ruim nisso. O problema é que, ao exemplo do zombador, que olhou para Jesus e viu uma ponta de esperança, às vezes a gente faz isso com Jesus. Às vezes a gente olha tudo isso, a gente se agarra ao poder de Jesus, não a Jesus. E vai para Jesus quando? Quando alguém morre, quando perde emprego, quando acontece alguma situação inesperada. E, de novo, não tem nada de errado em ir para Jesus nesses momentos. O que há de errado é só ir para Jesus nesses momentos. Muitas vezes Deus permite acontecer essas coisas justamente para a gente reconhecer que a gente está longe dele. Mas a chamada que eu quero trazer é realmente onde você tem colocado essas suas expectativas. Porque o arrependido, ele olhou para Jesus e falou, não, Jesus é minha única esperança. E é assim que a gente deveria viver. Jesus é minha única esperança. E como ela se revela? A graça de Deus, que se revela na forma do emprego, da saúde. É tudo sobre a graça de Deus, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Jesus ser o suficiente nas nossas vidas. E esse é o questionamento que eu gostaria de deixar. No que você tem colocado as suas expectativas de que algo bom vai acontecer? Quanto mais eu olho para o mundo, eu falo, esse mundo não tem esperança. E realmente, no mundo não há, mas em Jesus há. E não uma última esperança, mas a única esperança. Irmãos, eu gostaria de realmente convidar aqueles que têm vivido como um zombador para se chegar a Jesus. Jesus não fala arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado como uma forma de condenação. Quem condena é o inimigo. Jesus fala isso em uma forma de misericórdia. Ele quer estender a mão.
Ele quer ajudar, assim como ele teve o zelo de olhar para pro arrependido, sofrendo. Ele está disposto a olhar para você. E se você tem essa segurança, essa convicção, assim como arrependido, continue assim. As promessas de Jesus não vão passar. Esse mundo vai passar, as circunstâncias vão passar. E como arrependido, que aceitou, entendeu que aquilo que estava sobre ele ia passar e que ele ia desfrutar de Jesus na eternidade. Essa deve ser a nossa convicção, essa deve ser a nossa motivação, a nossa única esperança. Vamos orar. Senhor, nós temos entendido que realmente nesse mundo há muito sofrimento. A gente tem entendido o grande impacto que o pecado trouxe sobre esse mundo, Senhor. Doenças, violência, morte, Deus. Nosso coração se aflige, nosso coração se abala, Senhor. Mas, Pai, que isso não seja motivo para que a gente busque Jesus como uma última esperança. Que Deus, a gente possa estar entendendo que Jesus é a única esperança e que essa esperança se revela de diversas formas, Deus. Pai, que a gente entenda que tudo que temos vivido é circunstancial, é passageiro, mas o Teu reino é eterno e no Teu reino não vai ter nada disso, Senhor. Não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter doença, não vai ter o pecado, Deus. Pai, que a gente possa entender, Deus, e parar de tratar como uma última esperança, mas entender que o Senhor é a única esperança. A gente pode ter a convicção, pode ter a expectativa de que algo bom vai vir do Senhor, porque só o Senhor pode trazer o que é bom, porque só o Senhor é bom e o Senhor transborda bondade. Que a gente entenda, Deus, saiba entender que circunstâncias vão passar, independente do quão difíceis elas são, de quão difíceis elas estão, Deus. Nossa única esperança é o Senhor. Jesus, obrigado porque o Senhor teve todo o cuidado, todo o zelo de passar pelo sofrimento que nós passamos, para se erguer vitorioso e dizer, não é o fim. Pode confiar em mim, há um lugar para você. Venha a mim, vocês que estão cansados, tomem o meu jugo que é leve. Jesus, que nós possamos viver dessa forma, de forma leve, Deus, independente das circunstâncias, Senhor. Que nessa manhã, Pai, o Senhor possa estar nos revelando através do Teu Santo Espírito, se há alguma coisa que nós depositamos a nossa expectativa, a nossa esperança, e que nós deveríamos estar depositando em Ti. Tenha total liberdade para quebrar, para que a gente possa se voltar ao Senhor. Esse é o meu desejo, esse é o meu pedido, Deus, por todos nós, por toda a igreja. Ó Pai, que possamos estar realmente com o nosso coração voltado a Ti, Deus. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Vou passar a palavra para o pastor Luiz.